Congresso Nacional aprovou a lei orçamentária anual do ano que vem e também outros projetos de lei que tratam de questão orçamentária. Aline. Vamos começar então pelo final, porque essa parte polêmica está bem pertinho da gente. O pessoal manifestou voto contrário na inclusão de uma extra-pauta, um projeto de lei do Congresso Nacional. Na maioria, esses PLN são de créditos suplementares, créditos especiais para os ministérios. Esse PLN de número 19 foi incluído na pauta, não estava na pauta, e foi incluído no requerimento para votação em globo. Então, os 6 que estavam na pauta, mais esse, no total 7, foram aprovados em globo. Esse foi o final da sessão, Márcio. Obviamente que antes a gente teve a aprovação do texto principal, como eu havia mencionado anteriormente, é o primeiro orçamento, a primeira proposta orçamentária sob a emenda que impõe o teto de gastos, portanto é um orçamento bastante enxuto. O governo havia calculado como déficit 129 bilhões de reais, que foi revisto para 159 bilhões de reais. Esse documento também prevê um crescimento de 2% do PIB em 2018 e 2,5% em 2019. Márcio, o governo alega que esse é um orçamento enxuto, mas que não há como fazer diferente, já que, segundo o governo, há uma herança de anos. E no ano passado, por exemplo, o déficit chegou a 159 bilhões de reais. Aliás, o primeiro orçamento, a última vez que o governo federal fechou as contas com superávit foi lá atrás, em 2013. Naquela época, o saldo ficou positivo em 75,3 bilhões. Eu falo em déficit e superávit porque o acúmulo do déficit ele tem como principal consequência para o governo a elevação do endividamento público. E quanto maior o endividamento público, maior o comprometimento do governo federal em não fazer investimentos, por exemplo, em infraestrutura. Márcio. Aline, só então deixando claro que o projeto da lei orçamentária anual que vai para a sanção presidencial prevê um déficit primário de 157 bilhões de reais. Isso foi a parte que foi revista. Ele era inicialmente de 129 bilhões e o governo alterou para 159 bilhões negativos. E aí reduziu para 157, né? É isso. Lembrando que amanhã, pela manhã, tem uma sessão deliberativa extraordinária da Câmara, marcada para as 9 horas da manhã. E os trabalhos do Congresso Nacional chegaram ao fim, porque com a votação do orçamento, o Congresso pode efetivamente entrar em recesso. Obrigado a você que nos acompanhou a transmissão desta sessão do Congresso Nacional. Você vai ter outras informações sobre esta sessão na Rádio Câmara ao longo da programação nos noticiários da emissora. E você acompanha o Jornal da Câmara daqui a pouquinho com a repórter Dini Moraes e os detalhes sobre as votações o dia todinho no plenário. São 11h42, uma boa noite para você, até amanhã. Tchau.